Então hoje o estudo, que é a continuação da semana passada, é sobre autorrealização do ponto de vista da psicologia de Joana de Ângeles. E já é o terceiro estudo que nós temos com esse mesmo tema. Justamente está nos primeiros capítulos do livro O Despertar do Espírito. Mas de hábito vamos ver aqui a introdução através de um texto de Emmanuel, do livro Cartas de Paulo comentadas por Emmanuel. Primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então vamos fazer aqui algumas observações sobre essa parte, que é o comentário da primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Filhos perdulários ante o orçamento divino. Filhos que já gastaram, esbanjaram as energias, as possibilidades de crescimento espiritual que as leis divinas nos propiciaram. E aí Emmanuel continua dizendo: temos despendido preciosas energias em numerosas existências. É claro que, sobretudo, a mensagem de Emmanuel é direcionada para nós espíritas, que através do despertamento da nossa consciência em relação aos valores espirituais da vida, sabemos, pelo estudo da reencarnação, que a quantidade de oportunidades que já nos foram dadas para o despertamento espiritual nosso, em termos de nos alinharmos com as leis divinas, foram inúmeras. E na maioria das vezes, face o nosso afastamento dessas leis divinas, nós atropelamos essas oportunidades de crescimento espiritual. E por isso, ele vai aqui chamando a nossa atenção para refletirmos sobre isto. E veja o que ele diz em seguida: desviando-se para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Duas vias complicadas que inúmeras vezes nós acabamos nos desviando e tendo que enfrentá-las ou sofrer as contingências delas. Então a primeira dela, terreno escuro das retificações difíceis. Dentro do campo das retificações difíceis, nós aprendemos com a doutrina espírita as grandes provas ou dificuldades que foram resultados desse mau uso que nós fizemos dessas energias que a misericórdia divina nos concedeu. E o outro, o do cárcere expiatório. Quando se fala do cárcere expiatório, é quando muitas vezes, na nossa experiência encarnatória, nós adquirimos uma vestimenta física, um corpo físico, que sofre mutilações, doenças congênitas e dificuldades atrozes, como se a gritar para que nós acordemos espiritualmente, saiamos do nível não só de escuridão a respeito da nossa verdadeira natureza,
como também das consequências infelizes de tantas vezes que nós escolhemos os caminhos próprios e nos afastamos daqueles que nos eram sugeridos pelas leis divinas. E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus. Então, em relação a todos esses atrapalhos que nós já criamos, Emmanuel chega e diz: olha, não já basta, não já é tempo de parar com essas opções infelizes que andamos nos habituando ao longo de diversas encarnações. Por isso ele diz assim: já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Vamos analisar essa última frase, tá? No desempenho de nossa tarefa humilde. É porque quando nós fazemos o esforço possível e nos tornamos sensíveis ao caminho do bem, do amor, aquele que nos é apresentado pelas leis divinas, quando isso ocorre e de forma intensa, plena, não é porque nós sejamos seres merecedores de aplausos ou de uma consideração especial. Mas normalmente quando isso vier a acontecer, é simplesmente porque nós nos sensibilizamos a ser instrumentos do bem que vem de Deus e que já existia em nós. Não é que a gente, pela vivência do amor ao próximo, seríamos seres especiais, merecedores de um destaque, mas pelo contrário, como Emmanuel disse, no desempenho de nossa tarefa humilde. E de fato, quando nós conseguimos viver com autenticidade a caridade, o amor ao próximo, o equilíbrio perante as leis divinas, quando nós conseguimos isso com qualidade, se torna indispensável que a humildade esteja presente. Porque se a gente estiver com algum nível de prepotência, de orgulho, de achar que é uma pessoa melhor do que as outras, merecedora de uma atenção bem especial de Deus, a qualidade das nossas virtudes deixa a desejar. Então vamos assim continuar com o nosso estudo sobre autorrealização, e eu trouxe aqui o último slide que nós compartilhamos as explicações da semana passada. Inclusive eu quero lembrar que no próximo domingo o nosso estudo será 2h da tarde, que normalmente ocorre às 4, mas será às 2h no próximo domingo. O último slide diz o seguinte: uma autoanálise cuidadosa deve ser realizada pelo paciente, mediante a vontade bem conduzida e estimulada, trabalhando em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior, ao mesmo tempo criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes desencarnadas. Esse assunto, autorrealização, que nós trabalhamos aqui algumas explicações na semana anterior sobre a psicossíntese, de Roberto Assagioli, que é uma escola dentro da psicologia e que visa o trabalho da unificação dos eus.
Os eus são os resquícios das personalidades que nós já vivemos em outras encarnações e que estão inseridas no nosso inconsciente profundo. Na perspectiva da psicossíntese, nós somos chamados a trabalhar esses fragmentos do personalismo nosso de uma forma onde eles possam ser ou transcendidos ou ajustados ao que atualmente nós entendemos como sendo o certo, o correto, o moral, o ético. E nisso há uma grande dificuldade, principalmente quando é analisado à luz do materialismo, porque à luz do materialismo só existe essa vida e só existe essa personalidade. E quando a pessoa sofre as incursões de emoções e desequilíbrios, de fobias, de problemas outros, se procura causas e retificações observando só a experiência dessa vida, o que muitas vezes não dá em terapias bem-sucedidas, porque quando as causas, de fato, a esses distúrbios estão enraizadas nos eus do passado, a melhor terapia não consegue resolver. Normalmente, o máximo é apaziguar, diminuir um pouco os impactos de desalinho das emoções daquele que muitas vezes se torna dependente de terapias com o psicólogo quase que ao longo de toda a vida, para ficar em termo de ajuste face às desarmonias e desequilíbrios emocionais ou psíquicos que a pessoa tem, provenientes do passado e que ela não consegue resolver. Nós vimos também que muitas vezes esses desalinhos, esses desequilíbrios podem ser provenientes de mentes espirituais desencarnadas, o que complica ainda mais a terapia de um psicólogo, porque não poucas vezes ele pode estar lidando com fatores de interferência espiritual a qual o paciente dele está submetido e que não consegue impedir ou superar aquela influência. Então vejamos bem, os conflitos dos eus são provenientes, ora, dos personalismos que trazemos de outras encarnações, ora, de interferências espirituais desencarnadas que, tendo acesso através do pensamento, da mente da pessoa, atrapalha a forma dela viver e dela se conduzir. O trabalho da psicologia espírita, essa de Joana de Ângeles, é nos fornecer meios e instrumentos para que a gente transcenda essa problemática desses eus, quer seja de interferência de desencarnados, quer seja das tendências conflitivas que a gente traz do passado e que está atrapalhando a nossa vida atual. A gente sabe que, independente de religião, quer seja espírita, católica, evangélica, de qualquer doutrina, não será adesão a alguma religião que evitará esses conflitos, nos quais nós sabemos que no próprio movimento espírita, esse terreno de pessoas com esses conflitos é bem extenso, porque não poucas vezes fizeram adesões ao espiritismo como antes faziam adesões às religiões particulares por onde já haviam trilhado o caminho, ora nessa encarnação ou encarnações anteriores. E o caminho habitual que nós já trilhamos na religião era aquele caminho
de ver a própria religião como uma posse ou um objeto que deveria resolver nosso destino, pelo menos em relação ao que acontecesse depois da morte do corpo. E pronto, sem que isso significasse uma mudança profunda na maneira da pessoa viver. Foi esse o modo constante da nossa experiência religiosa, em outras vidas e na vida atual. Nós nos habituamos a nos inserirmos em religião, mas de tal modo que essa religião pudesse estar submetida a um controle nosso e não nós abertos a um processo de renovação profunda proposta pela religião. Resultado, as atitudes chamadas farisaicas do campo da vivência religiosa se tornou comum, mesmo entre nós espíritas. Então, mesmo o espírito que por condicionamento não se abriu a um processo de renovação profunda com ele mesmo, ele acaba também se tornando alguém de atitude farisaica, da qual ele só permitirá que a religião influencie ele até aonde ele queira ou ele ache nisso algum tipo de ganho, desde a apresentação social, desde do próprio jogo de aparência, do personalismo na sociedade, sem que ele de fato tivesse se aberto a uma modificação profunda. E o resultado disso é continuar sendo vítima dos eus, dos personalismos que ele já esteve vinculado no passado e das influências espirituais decorrentes. É claro que a consequência mais natural disso é que, seja espírita ou não, a pessoa é alguém relativamente infeliz, acomodado, e que logo encontra justificativas, seja qual for a sua religião, inclusive a própria religião espírita, para ser alguém infeliz porque a sua vida é provacional. É infeliz porque ele é um espírito muito cheio de imperfeições. E começa a encontrar justificativas que atendam ao entendimento da sua posição espiritual, sem que ele faça maiores esforços de mudança profunda. É assim que normalmente tem acontecido. Então, o estudo desse capítulo sobre autorrealização tem a ver, é claro, significativamente, com nós estarmos trabalhando as aberturas de despertamento espiritual profunda, decidida, como nunca havíamos feito antes, e a partir disso podermos usufruir de uma experiência reencarnatória mais equilibrada possível, mais planificadora possível e, consequentemente, independente de dificuldades ou provações que estejamos a passar, nos sentirmos bem, em harmonia com as leis divinas. É esse o objetivo desse trabalho de psicologia trazido a nós por Joana de Ângeles. E voltando ao slide que havíamos lido agora há pouco, vejam só o que é que diz aqui. Uma autoanálise cuidadosa deve ser realizada pelo paciente, mediante a vontade bem conduzida e estimulada, trabalhando em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu profundo. Aqui, pronto, tem
um ponto muito delicado para nós analisarmos. Veja só qual é o ponto. Mediante a vontade bem conduzida e estimulada, trabalhando em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior. O delicado dessa parte, que vai exigir aqui muito a nossa atenção, é o seguinte: só na doutrina espírita é que nós adquirimos a possibilidade de, através da análise, do raciocínio, da lógica, entender as leis de Deus e os valores éticos e morais associados a essas leis, a partir do uso da inteligência e da razão. Porque fora do Espiritismo, qualquer doutrina cristã, inclusive nós já andamos partilhando, nós aprendemos os valores morais trazidos no Evangelho do Cristo como regras de comportamento que deveriam ser seguidas, sem análise, sem reflexão, porque foram ensinadas pelo Cristo, porque estão na Bíblia e porque tem que ser obedecida. Essa é a forma tradicional que a igreja cristã trouxe até os dias de hoje. E nessa regra não há, a partir da própria pessoa, a racionalização sobre entender por que é que deve seguir isso. E aí, para complicar ainda mais a história, na própria essência do Evangelho do Cristo, ele recebe determinações como perdoar 70 vezes 7 vezes, orar pelos que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem, e uma série de regras que vão de encontro à natureza puramente humana. E aí, naturalmente, as pessoas, qualquer um de nós terá dito muitas vezes: mas por que eu tenho que seguir isso? Porque Jesus mandou, porque está no Evangelho. Porque é certo. Certo, mas por que é certo? Não, porque está na Bíblia. E parou aí. Isso fez com que, em inúmeras ocasiões, ocorressem conosco, inclusive o que hoje sabemos ocorre com muita gente, de dizer assim: certo, vou fazer enquanto eu estiver sendo visto, porque quando eu puder, às escondidas, fazer o contrário, eu vou fazer o contrário. Eu vou seguir a minha natureza. E a minha natureza é: se alguém me prejudica, eu vou prejudicar ele. E bem escondidinho para não ser visto por ninguém, mas eu vou dar o troco. Se alguém me engana ou me trai, se preocupe não, que vai ver se eu não faço o mesmo com ele. Veja, essa maneira de analisar as leis morais do Evangelho levou ao longo da história nossa o estabelecimento do comportamento que, em termos bíblicos, podemos dizer ser farisaico. Ser aquele que quer aparentar aquilo que não é. Aceita as leis do Evangelho, certo? Desde que esteja sendo visto. Porque se não estiver sendo visto, vai fazer o que a sua natureza mandar. E a sua natureza sempre é a natureza inferior. Não é a natureza do eu superior, é a natureza inferior. Mas agora, com o conhecimento da revelação espírita, a situação muda completamente. Que o Espiritismo não passa e nem deseja que nós sigamos regras de conduta moral que não seja deduzida pela nossa inteligência e pelo nosso raciocínio. Aí isso muda tudo. Porque quando no Espiritismo nós vamos ler a respeito das leis divinas, as quais, por exemplo,
nos coloca de que nós devemos perdoar de coração, de sentimento e da forma mais profunda possível. Por quê? Se agora nós somos prejudicados ou somos vítimas, isso se deu pela consequência de termos prejudicado e feito vítimas num passado que, mesmo que a gente não se lembre nessa vida, mas perante o conhecimento espírita nós temos certeza que existiu. E quando a gente fala de certeza, é porque tudo que é ensinado pelos espíritos vem pela mediunidade, estabelecido no que é revelado do mundo do lado de lá. Então o espírita sabe, primeiramente, que ele não segue um conjunto de regras que foram ditadas pelos outros, mas que partiu da própria análise dele ao deparar-se com a realidade do mundo espiritual. Então aqui começa o grande diferencial nosso. Vejam qual é que nós vamos aqui destacar bem. O grande diferencial nosso é: nós somos chamados à vivência de valores éticos e morais que estão no Evangelho por dedução racional e intelectiva. Então, nós somos chamados a ter a atitude, por exemplo, do perdão, ou da fraternidade, ou da paciência, de qualquer uma virtude do Evangelho, por consequência deduzida pelo uso da inteligência. E é preciso que cada um de nós esteja bem conscientizado disso, para que haja abertura natural para os estágios seguintes propostos pelos Espíritos. Qual é? Os estágios da sensibilização e vivência. Quando nós passamos a estar bem conscientizados de que perdoar, fazer caridade, ter atitudes fraternas, esforçar-se por conquistar paciência, tolerância, misericórdia e os demais valores do Evangelho, isso nós estamos fazendo pela dedução da nossa inteligência, que é o que nos diferencia, inclusive, dos demais reinos da natureza, e que faz com que nós sejamos espíritos individualizados. Então, o uso dessa inteligência é preciso estar bem conscientizado, porque, realizado isso, quando nós agora passamos a sentir vontade de ajudar alguém, isso não vai se prender à recompensa, a ser alvo de reconhecimento, não vai se prender a nada em termos de retorno, porque aquela atitude nossa parte como sendo consequência natural de nós mesmos, e não por objetivos externos de reconhecimento. Isso muda tudo, porque a gente passa, pelo menos bem conscientizado pela doutrina espírita, a ter atitudes cristãs autênticas, a ser o que é, quer esteja sendo visto ou não, na obscuridade ou na vida social, ser a mesma pessoa onde estiver, integrada com aquilo que racionalmente sabe que é certo. Meus irmãos, isso que a gente está aqui tentando refletir, só o Espiritismo da doutrina cristã propicia. Porque aí fora, os nossos irmãos são estimulados pelas doutrinas que são adessos a fazer ou seguir o que é o bem e o que é o certo por razões exteriores a ele. Porque Jesus mandou, porque o Evangelho mandou. Isso é o que abre o campo para a falsidade de posicionamento. Voltando aqui ao texto. Trabalhando
em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior. Essa harmonia entre esses valores éticos e o eu superior, no nosso caso, é para se tornar algo espontâneo e natural. Porque estarmos agora espontaneamente associando o nosso comportamento, o nosso procedimento com o eu superior, que é o Cristo dentro de nós, é natural. Pelo menos é para ser natural, se de fato estivermos usando aquilo que é o que caracteriza a fé do espírita, né? A fé raciocinada, a fé que nasce do uso da razão e da dedução. Então aqui é que abre-se facilmente essa parte onde diz: trabalhando em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior. E agora, ao mesmo tempo, criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes desencarnadas. Então, é nesse ponto onde nós somos supridos de possibilidades para resolver todo o caso. Tanto o caso proveniente dos eus em conflitos, proveniente de valores que já vivemos no passado, de condicionamentos que não aceitamos mais, e já que não aceitamos, não tem condições de eles continuarem a existir, como também criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes desencarnadas. Que a partir daí, isso sendo bem trabalhado em nós de forma consciente, que é o objetivo desse estudo, dessa aula, nós iremos poder sentirmos-nos reabastecidos espiritualmente para a vivência da moral, que passa a ser elemento de influência e de interferência nossa nos espíritos desencarnados, e não deles em nós. Porque é sabido por qualquer um de nós, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua última parte, no último capítulo, que fala sobre preces pelos obsessores, está lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, de que o poder que os espíritos obsessores têm sobre nós é devido às brechas de desequilíbrio moral que eles encontram para ter acesso. Se em vez de brechas, eles passem a perceber em nós fatores geradores de influência do bem que pode alcançar eles, misericórdia. Acaba eles sendo as nossas vítimas entre aspas, porque seriam envolvidos pelo magnetismo de harmonia e de elevação que estaria bem caracterizado em nós e mudando espontaneamente os objetivos de influência do mal que eles poderiam ter para conosco. Então, é nesse ponto em que a gente vê o grande benefício quando nos percebemos, através do uso da razão, de que as escolhas de vida que agora recebemos da espiritualidade não vêm de fora, partem da dedução e do raciocínio nosso, por agora estarmos entendendo de um modo diferente a vida e os seus objetivos. Porque dentro da proposta e do conhecimento espírita que nós já temos, o uso da razão em relação a isso é fundamental.
Nós não podemos estar no Espiritismo como já estivemos na Igreja Católica, na Igreja Evangélica ou em qualquer outra denominação, que respeitamos muito, mas que não possuem a experiência do contato com a mediunidade que comprova os ensinamentos morais do Cristo e que faz com que agora, no Espiritismo, nós estejamos encontrando caminhos para uma renovação íntima em nós, que é nossa, cujo autor é a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. E por isso mesmo deve estar forte, segura e bem coerente com aquilo que a gente sabe que é o certo. Esse é o ponto. Vamos para o segundo slide do nosso estudo de hoje. Estamos demorando um pouco mais porque, de certo modo, essa última parte é uma espécie assim de esboço conclusivo do que a gente já andou estudando nas duas últimas aulas. O ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais, entrando e saindo do corpo, na busca da individuação, da plenitude a que se destina, conduzindo os tecidos sutis da realidade que é todas as realizações e vivências que se acumulam e constroem o inconsciente profundo. Temos aqui uma série de observações para entender bem esse texto. O ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais. As diversas vezes que já estivemos reencarnados, vivenciando personalidades e identificações que se mudaram ao longo de cada nova encarnação. Entrando e saindo do corpo. Agora vejam um detalhe. Em busca da individuação, da plenitude a que se destina. Esse é o ponto que nós queremos agora aqui aprofundar. Vejam só. Através desse estudo de psicologia de Joana de Ângeles, nós vamos sendo concitados, empurrados e influenciados de uma forma bem decisiva a perceber o ego e o personalismo decorrente dele ao longo das encarnações como corpos que também precisam ser abandonados ou transcendidos. E aqui a gente vai entender que é como se na própria doutrina espírita, em termos de ajuda para nós espíritas, quando surgiram essas obras de psicologia de Joana de Ângeles, é como se tivesse sido um recurso a mais que a espiritualidade mandou, por perceber que uma grande maioria de espíritas estavam se problematizando muito face às questões do seu psiquismo atrapalhado do passado, interferindo no eu atual, na doutrina espírita, consequentemente, que ele não estava conseguindo dar conta como seria o ideal dar. Vejam só como é que eu quero aqui ajudar o entendimento disso. Percebeu-se pelas revelações espíritas, desde André Luiz, a Manuel Filomeno de Miranda depois, e a outros médios que aqui não nos vem o nome,
que muitos espíritas desencarnavam mal, que não deram conta das propostas ou das possibilidades que eles tinham para crescimento espiritual e o aproveitamento muito pequeno. E muitas vezes repetindo complicações como repetia quando estava em outras doutrinas religiosas. Porque, de certo modo, o condicionamento ancestral que nós trazemos em termos de religião levou a isso acontecer. Como hoje, inclusive, ainda ocorre muito no movimento espírita. Muitas pessoas que estão no movimento espírita, mas que não se abrem a uma mudança profunda em termos de espiritualidade, porque ainda percebem na religião uma forma de compromisso social ou de definição perante a sociedade humana. A pessoa não percebe que está numa doutrina, o Espiritismo, que se expressa na Terra como sendo o Consolador prometido por Jesus, ou, em outras palavras, a própria presença do Mestre, relembrando os seus ensinamentos e acrescentando ensinamentos novos. O que deveria fazer com que a maioria de nós, ao ter o contato com o conhecimento espírita, disséssemos: meu Deus, isso aqui é muito importante. E o que está sendo proposto aqui a mim é uma mudança de vida muito profunda, porque é a constatação, depois de mais de 2000 anos, de tudo que Jesus ensinou através da revelação mediúnica. E mais do que isso, o acréscimo de possibilidades de compreensão que na época em que Jesus esteve na Terra, nós não estávamos habilitados a usufruir, agora estamos. Em resumo, hoje, perante o que o Espiritismo nos oferece, nós somos muito mais responsáveis do que se fôssemos contemporâneos da época de Jesus, o que muitas vezes nós já o fomos. E agora estamos outra vez tentando trilhar o campo da revelação espiritual profundamente ligado à mensagem de Jesus. Mas, em vez de haver esse despertamento de percepção profunda, o que é que se deu com a maioria dos espíritas ao longo de mais de 150 anos de história do espiritismo e da codificação da doutrina? No Brasil mesmo, o que é que se deu? Alguns espíritas se destacaram. Boa parte deles já eram espíritos bem amadurecidos e que vieram até realizar missões do movimento espírita. Mas uma grande maioria ficou no movimento que a gente poderia chamar de mordidão, de estar morno o tempo todo. Nem tendo atitudes muito negativas em termos de prejudicar pessoas ou de sustentar um vício que o tornasse um suicida indireto, mas também dando poucos passos em direção à espiritualidade plena. E voltando normalmente para a espiritualidade, cheio de sentimentos de culpa por não ter feito um aproveitamento ideal que poderia ter realizado e não realizou por negligência. Então foi devido a perceber isso, entre outros aspectos, que veio e está vindo a nós pelas obras da série psicológica e tratando, na medida em que vamos analisando e percebendo, essas questões dos personalismos ancestrais, das interferências espirituais relacionadas a eles e que agora devemos
intervir de forma veemente, que é isso que nós estamos tentando nesses estudos de Joana de Ângeles. Então aqui diz assim, voltando ao texto: o ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais. Então, olha, isso que nós estamos aqui compartilhando, de observar e analisar os personalismos que já tivemos, como cascas, corpos que precisam e devem ser abandonados ou transcendidos, ou utilizados em termos energéticos para nos impulsionar à aquisição de virtudes bem maiores na vida atual, mas resolvidos e não está sendo vítima dos conflitos inerentes a esse passado. Inclusive, nesse passado, nós já analisamos nesse estudo de Joana, mas é preciso ressaltar, é nesse passado de conflitos não resolvidos dos nossos eus que estão sentimento de culpa, mecanismos autopunitivos, estabelecimento em termos existenciais de vidas medíocres, aonde a pessoa se acostuma a ter uma vida de relativa infelicidade, porque acha que isso é seu karma e assim deve ser a sua vida. Todo esse aspecto nefasto é decorrente desses egos ou personalismos não resolvidos do passado em conflito com o atual. Isso precisa parar. Mas para que isso pare, como nós estamos aqui tratando, é preciso ter primeiro vontade e não ter medo do abandono dessas cascas, onde nós passamos a trabalhar a individualidade imortal, sem receios de perdas. Porque, vejam, para que nós entendamos bem porque eu destaco essa questão de perdas. Olha, quantos espíritas ainda se sustentam em termos de desejos e perspectivas no plano espiritual, de estar ligado e relacionado ao mesmo grupo familiar que tenha se identificado durante a sua última encarnação? Quantos, inclusive quando fica a ansiedade das cartas psicografadas, de que do outro lado a sustentação personalista do parente ou do ente querido desencarnado que continue o mesmo, que aquela pessoa continue sendo aquela mesma pessoa nos aguardando, como se a caminhada evolutiva e progressiva não se desse na Terra e no mundo espiritual, e como se a família carnal que nós tivemos hoje devesse sempre ser aquela que dá prosseguimento na próxima encarnação. Esses vínculos, que poderíamos aqui dizer de afeto defeituoso, é proveniente ainda desse passado ancestral que está em nós, aonde esses egos ou esses eus têm tido tanta força. E agora, para muitas pessoas, não fossem essas obras de Joana de Ângeles que nós estamos aqui tentando entender e compartilhar, não fossem essas obras, perante isso que nós estamos aqui compartilhando, a gente ficaria sem pés para pôr no chão. E dizer, poxa, e agora? Como é a história? Agora eu não devo mais me apegar ao corpo físico, não devo me apegar ao ego nem ao personalismo. Agora eu sou chamado a trabalhar uma
uma individuação, que eu não sei nem direito o que é isso, e como é que fica a minha estrutura de projeto futuro, inclusive no mundo espiritual. Veja, o receio de tudo isso ainda é derivado das ilusões às quais nós nos ligamos tanto no jogo da vida no campo material, na ilusão mesmo da matéria propriamente dita. E é claro que a gente se habituou ao longo de todas as encarnações até o presente a ser uma vítima de nós mesmos. Hoje, quando a doutrina espírita nos propõe a vivência do amor e da caridade da forma mais desprendida e autêntica possível, que é aquela onde a humildade faculta com que a gente não tenha expectativa de retribuição nenhuma, olha, isso que a gente está falando aqui, para muita gente é complicado. Porque, no mínimo, a pessoa fica dizendo, bem, mas pelo menos os desencarnados vão estar vendo, né? Para que esse esforço, veja, quando a pessoa pensa assim, a caridade dela já está minada. Em termos essenciais, se a gente faz algo até querendo premiação espiritual, não está bem. Ora, e se não tem premiação espiritual, qual é a premiação que tem? Eis o problema. Se você estiver no jogo do ego, você quer uma premiação, nem que seja espiritual. Mas aí é porque você está sendo vítima do seu ego. E a caridade sua não está tão boa. Oi, Lúcia. Mesmo quando Jesus, naquela passagem que ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, já estava dando uma lição em relação a isso. Isso aí, né? Na realidade, o amor tem que ser universal e não individualizado. Que é o que nós vivemos atualmente. E veja, esse amor individualizado, e que tem muita gente que acha que é o amor, ainda é posse. É o amor pela propriedade do outro. E o outro pode estar até desencarnado, mas ele é meu. É posse, é um amor de posse, que não deixa de ser um amor inferior. Eu acredito que 99% das pessoas, mesmo os espíritas, vivenciam isso aí, de desencarnar e reencontrar os afetos, os familiares. Exatamente. E, se possível, que os desafetos não estejam por perto, né? Se os desafetos estiverem por perto. E principalmente se respaldando no nosso lado, né? Aquele reencontro. Exatamente. Se respaldando, apesar da lição que André Luiz deu, de que está vinculado a afeto temporário, gera frustração, mesmo no plano espiritual. Né? Imagine quando a pessoa quer fazer o que André Luiz fez e mostrou que não vale a pena e quer fazer tudo encarnado. Ele, desencarnado, se frustrou o suficiente por causa disso. Então, a questão toda é essa, é porque na caridade e no amor autêntico, que inclusive é bem estudado no livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Anjos, que também é da série psicológica. Em Amor, Imbatível Amor, o amor que de fato tem essa substância de autenticidade legítima do Criador, ele não pode ter vínculos de posse, né, de propriedade, de interesse nenhum. E a sustentação dele está nisso que aqui nós estamos chamando de individuação. E aí alguns diriam, mas poxa, a individuação é igual a nada. Vejam que coisa sutil. Quando aqui na Terra, mesmo encarnado, mesmo ainda a gente estando muito ligado a essas mentiras da matéria e do jogo dos sentidos, quando a gente vive um momento de amor pleno, de identificação, quer humana ou em qualquer nível, familiar ou em qualquer nível,
Quando a gente vive realmente aquele momento de plenitude, dizer, puxa, que sensação boa. Naquele exato instante, o ego não está presente. O personalismo não está presente. Quando a gente tem um ato de verdadeira generosidade e desprendimento para com alguém, e que a gente sente, meu Deus, como foi bom, pode ter certeza que naquele momento o ego não estava presente. O que eu quero dizer é que os verdadeiros momentos que a gente de fato viveu ou vive, ou pode viver, é aquele em que o ego está zero. Se tiver um pouquinho de ego, a qualidade até perece. Se no momento que você está vivendo um êxtase de amor com alguém, naquele momento você diz, era bom que fosse sempre assim, acabou. Perdeu o valor que estava vendo. Quando a gente deixa entrar os valores de tempo, de ego, fragilizou o momento. O que eu quero dizer em síntese é que ao longo da nossa caminhada reencarnatória, a gente viveu de mentiras, de projeções, de ego. Isso que aqui a gente está tratando de individuação e de vivência autêntica dos sentimentos cristãos, só se não tiver ego. Sabe de onde surgiu o ego? Do nosso afastamento das leis de Deus, tal como está registrado no livro dos Espíritos. É até uma mensagem de Paulo. Buscar a integração, ele usa outra palavra, com o divino. Esse é o objetivo da vida. O grande objetivo da nossa caminhada evolutiva é voltar ao princípio da naturalidade, de integridade com as leis divinas. E isso só vai ser alcançado quando todos os valores do ego tiverem sido superados. Então, o que é preciso aqui nós realçarmos é a vida projetada em objetos, em circunstâncias e em pessoas é uma vida de ego. E é uma vida de ausência de autenticidade. Porque a autenticidade nossa profunda é a espiritual, que é o Deus interno, o Cristo interno em nós. E isso só de fato é alcançado na medida em que a gente vai largando as cascas. A questão toda é que nessa proposta de psicologia, nós estaremos recebendo instrumentos para largar isso de vez e não ficar paulatinamente rastejando em reencarnações viciosas, né? no chamado ciclo vicioso das reencarnações, onde a gente evolui o mínimo. Conserta uma coisa e problematiza duas. Agora sim, com o surgimento do Espiritismo e a proposta renovadora profunda que nós somos convidados a fazer, essa encarnação nossa pode e deve ser uma encarnação decisiva, que marca um retorno ao mundo espiritual e para o futuro de uma forma mais diferenciada possível, superando as projeções do ego em termos de autopunição, de autocensura, de autocondenação, de doenças que o nosso espírito ao longo de diversas encarnações sempre se habituou a errar, ter que sofrer, ter que ser punido, para que não erre mais. Com o alvorecer e o surgimento da revelação espírita, a proposta é: errou, passado. A proposta é o que fazer daqui em diante, em termos de bem e de renovação espiritual. Porque a própria identificação nossa com o bem em ação resolve as coisas do passado. Mas é preciso que a gente acredite muito nisso. Porque o que a gente sempre andou acreditando
errar e ser punido, errar e sofrer. Nessa proposta que hoje a gente tem para o Espiritismo, é conquistar patamares de elevação espiritual por uma mudança consciencial profunda, onde não tem mais cabimento aquilo que ficou lá para trás. Bom, nós iremos parar o estudo por aqui. A conclusão desse tema, desse capítulo, ficará ainda para o próximo encontro. E daqui para lá nós esperamos resolver aí a questão dos slides. E vamos então para a prece de encerramento, né? Pedir aqui a Silmara para fazer a prece por nós.